Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje quinta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho deste dia é de Marcos 1, de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nessa quinta-feira, dia do programa Caminhando para a Luz, o Senhor começa nos falando nesse evangelho desse leproso que se aproxima de Jesus. Mas o Evangelho vem nos falar também de algo principal, que ele se coloca de joelho e ele pede a Jesus. Ele diz a Jesus: Se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estende a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. Porque esse é o desejo de Jesus. O desejo de Jesus é nos curar. É para isso que o Senhor veio. Mas mais do que nos curar é falar também da palavra do Senhor, da vontade de Deus Pai, do propósito, daquilo pelo qual Ele veio. A cura é uma consequência desse anúncio do Evangelho. A cura é uma consequência desse acolhimento do Evangelho, dessa palavra. A cura é uma consequência desse acreditar, dessa confiança dada a Jesus por meio do anúncio da palavra que foi semeada e que deu fruto. É por isso que esse leproso se ajoelha diante de Jesus, porque ele acredita, porque ele já ouviu esse anúncio da palavra, e ele acredita que Jesus pode curá-lo. É tanto que ele diz: Se tu queres, pode me curar. E Jesus diz: Eu quero, fica curado. Porque essa é a vontade de Deus Pai. É desejo de Deus nos curar. Mas é desejo de Deus também nos anunciar esse reino. Para podermos propagar esse reino, para termos a graça de vivenciarmos esse reino dele. Esse reino do Senhor. E também para falarmos, divulgarmos, propagarmos também esse reino, para que outros sejam curados, que outros tenham acesso a esse Jesus, que é Deus de amor, de misericórdia. E aí o Evangelho termina dizendo, que Jesus diz a esse homem: vai, te apresenta a Moisés, te apresenta ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Então, o Senhor manda ele voltar, ele ir ao sacerdote, ele louvar, ele apresentar aquela cura recebida, e louvar e agradecer ao Senhor, ele voltar. E aqui a gente lembra dos 10 leprosos, que quando eles vão, Jesus diz a eles: vão e se apresentem ao sacerdote, e só um volta para agradecer. E Jesus diz: mas não foram 10, só um voltou. Então Jesus pede para que ele faça isso também. Porque além de ficar curado, que ele reconheça quem o curou, que ele glorifique, ele louve por isso. Porque assim Jesus é conhecido também. Jesus é conhecido pela palavra, pelas curas, mas também pelo nosso louvor em agradecimento, pelo nosso testemunho. E aí ele fecha o Evangelho pedindo para que aquele homem não contasse
Mas quando ele pede para esse homem não contar, não é para ele não propagar, mas é porque Jesus ainda teria que completar a sua missão de propagar o evangelho, de falar do evangelho, de curar outras pessoas. E como isso fazia com que a multidão se aglomerasse, impedia também de Jesus sair, né? E aí o evangelho termina dizendo que Jesus já não podia mais entrar publicamente numa cidade, ele ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-los. Então o evangelho vem nos falar isso hoje, né? Que Jesus não diz aquele homem para não falar, não é para que ele não possa testemunhar, não. Ele até fala onde ele deve ir testemunhar, lá junto ao sacerdote, né? Mas é porque ele precisava continuar fazendo a missão, falando dessa palavra. Então que hoje esse Espírito Santo ele venha nos batizar, ele venha nos tocar, ele venha colocar no nosso coração que esse é o desejo de Deus Pai. O desejo dele é que sejamos curados. E é vontade de Deus nos curar. Possamos pedir isso desse Espírito Santo nesse dia, mas que possamos também testemunhar as graças que o Senhor nos deu, as pequenas e as grandes, todas elas precisam ser testemunhadas, porque isso fortifica-nos, isso ajuda uns aos outros, e anunciar esse evangelho a toda criatura, que é a principal missão de Jesus. As outras coisas, elas são consequência desse anúncio do evangelho. Então que você possa partilhar essa palavra, para que outros sejam alcançados e outros tenham essa confiança de que Jesus pode, de fazer como esse leproso que se ajoelha diante de Jesus, confiante de que ele pode. E ele fala, se tu queres, eu posso ficar curado. E Jesus diz, eu quero, fica curado. Possamos anunciar isso também a outros, para que outros também sejam alcançados pelo evangelho e possam ter essa graça de estar diante de Jesus e ser curado nesse dia e todos os dias, em todas as nossas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.